Fala, meus queridos! Sejam todos muito bem-vindos à aula 26 do nosso desafio de 50 dias para o exame de suficiência do Conselho Federal de Contabilidade. Eu sou o professor Ricardo Neves e você já sabe, é sempre um prazer tê-los aqui comigo nesse desafio, nessas resoluções de questões que estamos fazendo para o exame. E hoje vamos começar uma sequência de questões de contabilidade de custos. É uma matéria que eu gosto muito, é um conteúdo que eu produzo muito no meu canal do YouTube. E é o seguinte, nós vamos começar essas questões de contabilidade de custos falando sobre o comportamento dos custos fixos e dos custos variáveis. Inclusive, a questão que nós vamos resolver agora, basicamente você tinha que ter a noção de como funciona os custos fixos e os custos variáveis. Com base nisso, você conseguiria responder essa questão. Ao longo das questões aqui de custos, a gente vai trazer as outras temáticas. Custeio por absorção, custeio RKW, custeio ABC, custo de produção, movimentação de estoque, que o exame exige. Então vamos ter diversas questões de contabilidade de custos. É importante que você assista todas as aulas, porque contabilidade de custo é um tema só, né? É uma parte do exame ali que você tem que entender e que custo variável está em todas, custo fixo está em todas, métodos de rateio está basicamente em todas as questões. Então é importante que você veja todas as questões de contabilidade de custos, porque a banca, de certa forma, vai apresentando as questões ali de forma diferente, mas que no final ele exige basicamente que você responda o comportamento de custos fixos, variáveis, os critérios de rateio e movimentação de estoque e assim por diante. Então, contabilidade de custos é um tema bem específico dentro do exame de suficiência do Conselho Federal de Contabilidade. Para começar, vamos falar sobre custos fixos e custos variáveis e como que isso se comporta dentro de uma empresa. Rapidamente, custo fixo, embora ele possa ter uma alteração de um mês para o outro, mas o que está por trás do custo fixo é que ele não tem relação com a quantidade produzida. Ou seja, independentemente da quantidade que você produz, você vai ter que pagar aquele custo. Então vamos supor que você pague R$1.000 de aluguel de uma fábrica e que você produza um produto, ou que você produza 1.000 produtos. Viu que não faz diferença? O aluguel da fábrica você vai ter que pagar, independentemente se você produziu um produto ou 1.000 produtos. Porém, proporcionalmente, ele vai ficando menor cada vez que você produz. E eu falei a palavra proporcionalmente. Por quê? Se você paga R$1.000 de aluguel e produz um único produto, esse único produto tem que absorver todo esse custo. Mas se você produz 1.000 produtos, são 1.000 produtos que vão absorver esse aluguel de R$1.000. Então, embora o valor do aluguel não se altere em função da quantidade produzida, mas proporcionalmente ele vai ficando menor quanto mais você produz. E o custo fixo, ele pode ter uma alteração de um mês para o outro. Tá? Então você pode ter um aluguel agora de 1.000, ele pode ser reajustado para 1.100 no mês que vem, mas ele continua tendo a nomenclatura de custo fixo, porque não tem relação com a quantidade produzida. Tá? E você tem diversos custos fixos dentro da empresa. Já o custo variável, conforme o próprio nome sugere, ele varia de acordo com a quantidade que é produzida. Então vamos supor que você gaste R$2 de plástico, né, de matéria-prima, para produzir uma caneta dessa. Se você produz uma caneta, R$2. Você produz duas canetas, R$4. Você produz 3 canetas, R$6, assim por diante. Então, feita essa introdução, ao longo das aulas a gente vai aprofundando nesses conceitos, mas com casos práticos das questões que o exame exige. Aí ele fala o seguinte, ó. O presidente da empresa Produz Capas de Chuva Limitada deseja conhecer o comportamento dos custos de sua empresa. Para tanto, ele obteve os valores dos gastos fabris totais de produção da empresa em 2 níveis mensais diferentes. Então, você tem aqui ó, o nível 1 e o nível 2.
No nível 1, ele fala o seguinte, ó, no mês em que nenhuma unidade do seu produto foi fabricada, o gasto total incorrido na fábrica foi de 116 mil. Olha só que ele fala que o gasto foi na fábrica. Se é na fábrica, é custo, tá? E nenhuma unidade foi produzida. Então, se nenhuma unidade foi produzida, veja aquele exemplo que eu falei anteriormente do aluguel. A gente pagou R$1.000 de aluguel e produziu uma unidade. E se você produzir 1.000 unidades, o aluguel continua sendo de 1.000. Então, não teve nenhuma unidade produzida, mas o gasto aqui da fábrica foi de 116 mil. O que é isso? É um custo fixo. Ou seja, o custo fixo é de 116 mil. Por quê? Eu gastei na fábrica 116 mil, mesmo não produzindo nenhum produto. Ou seja, o meu custo fixo, ou seja, que aquele custo que não tem relação com a quantidade que é produzida, foi de 116 mil. Então, veja que aqui, ó, depois a gente vai para as alternativas. Vamos continuar lendo. Aí ele fala o seguinte, ó, no mês em que 35 mil unidades do seu produto foram fabricadas, o gasto total incorrido na fábrica foi de 212 mil. Veja que aqui, ó, ele traz uma informação interessante, que no mês que você produziu 35 mil unidades, você gastou 212 mil. Só que veja, você sabe que o custo fixo que você tem é 116 mil. 116 mil. Por quê? Quando você não produziu nenhuma, você gastou 116 mil. Agora que você produziu 35 mil, você gastou 212. Mas você sabe que desses 212 tem um custo fixo de 116. Então, seu custo variável é a diferença de 212 e de 116, que vai dar 96 mil reais. Então, aqui, ó, o seu custo fixo é 116, ou seja, independentemente da quantidade que você produzir, você vai gastar 116 mil de custo fixo. E quando você produzir 35 mil unidades, e ele falou que gastou 212, mas esses 212, ó, o gasto total incorrido na fábrica foi de 212, mas 116 você já sabe que é de custo fixo. Então, a diferença é o custo variável. Então, você pega 212, que é o gasto total, menos 116 mil, que é o custo fixo, o custo variável é de 96. Se você dividir esse valor pelas 35 mil unidades, você vai ter seu custo variável unitário. Se você pegar aí, ó, 96 mil e dividir por 35 mil unidades, você vai ter 2,74 por unidade. Aí ele continua falando o seguinte, ó. Considera-se que os custos variáveis da empresa apresentam uma correlação perfeitamente positiva e linear com o nível de produção mensal. O que ele está falando aqui? Que quanto mais você produz, mais você gasta, e quanto menos você produz, menos você gasta. Tá? Ou seja, existe uma correlação positiva e linear com o nível de produção. Quanto mais você produzir, você vai gastar mais. Por quê? O custo variável, cada vez que você produz, você está gastando ele. Aí ele fala, para calcular o custo total da empresa, apresente a seguinte fórmula. Na verdade, está falando o seguinte aqui, ó, é só uma fórmula que você nem precisa utilizar para responder a questão. Ele está falando que o custo total vai ser igual ao custo variável vezes a quantidade mais o custo fixo. É isso mesmo. Você vai pegar o custo variável por unidade vezes a quantidade mais o custo fixo. Mas você nem precisa dessa informação para responder, tá? Ele só é uma informação adicional da fórmula do comportamento de custo. Aí ele fala o seguinte, ó, é necessário desconsiderar aspectos referentes a intervalo relevante. Ou seja, está falando aqui que não tem estoque inicial, não tem estoque final, não tem nada disso. Com base apenas nessas informações, é incorreto afirmar que o custo fixo da empresa é de 116 mil,
Essa informação é incorreta? Não. Por quê? A gente já sabe que o custo fixo é de 116. Por quê? Porque quando ele não fabrica nada, o custo na fábrica é de 116. Então, o custo fixo é de 116. Aí ele pergunta, o custo variável unitário da empresa é superior a 6? Olha só, ele falou que quando ele produzir 35 mil unidades, você gasta 212. Mais dos 212, você sabe que 116 é de custo fixo. Então, o custo variável é de 96 mil. Então, esse 96 mil de custo variável foi para produzir 35 mil unidades. Então, se você pegar 96 mil e dividir por 35 mil, dá 2,74. Aí ele fala, o custo variável da empresa é superior a 6? Não, é inferior a 6. Por quê? 2,74 é inferior a 6 e não superior. Então, essa informação está errada. Então, esse é o nosso gabarito, a informação incorreta. Mas, para a gente continuar os estudos aqui, ele fala o seguinte, ó, e para a gente entender como que funciona esse comportamento de custo, ele fala o seguinte, ó, caso a empresa produzisse 30 mil unidades do seu produto, seu custo total seria inferior a 200 mil. Vamos confirmar essa informação? Aqui, ó, é para 35 mil unidades. E quando for 30? Vamos fazer. Quando for 30 mil unidades, você tem 116 de custo fixo, que isso não vai alterar em função da quantidade produzida. E você vai ter de custo variável, você já sabe que o custo é 2,74. Você vai pegar 2,74 vezes 30 mil unidades, que vai dar 82.200. Aí, se você pegar 116 mil com 82.200, quando você fabricar 30 mil unidades, seu custo total vai ser de 198.200. Ou seja, essa informação não é incorreta, essa informação é correta. Por quê? Quando você produzir 30 mil unidades, o custo total seria inferior a 200 mil. E, de fato, 198.200 é inferior a 200. Então, está correto. Então, temos a informação aqui para 35 mil, para 30 mil, e ele pergunta na letra D. Caso a empresa produzisse 32 mil unidades do seu produto, seu custo total seria superior a 200 mil. Vamos confirmar essa informação. Quando ele fabricar 32 mil unidades, você já sabe que ele tem um custo fixo de 116 mil e ele vai ter um custo variável de 2,74 vezes 32 mil. Que 2,74 vezes 32 mil vai dar 87.680. Então, se você pegar 116 mais 87.680, quando você produz 32 mil unidades, o seu custo fixo, seu custo de produção total é 203.680. Então, veja que quando ele não produz nada, o custo fixo é 116. Quando ele produz 35 mil unidades, o custo total é 212, sendo 96 de custo variável e 116 de custo fixo. Quando ele produzir 30 mil unidades, continua tendo 116 de custo fixo, mas ele tem 82.200 de custo variável, porque você descobriu que o 2,74 é o custo variável por unidade, vezes 30 mil, 82.200. Então, a soma aqui dá 198.200, que é inferior a 200 mil. Então, essa informação está correta. E quando você produzir 32 mil unidades, você continua com 116 mil de custo fixo e você tem que fazer a conta do custo variável, que é 2,74, que você sabe que é o custo por unidade, vezes 32 mil unidades, que dá 87.680. Então, se você pegar 116 mais 87.680, você tem um custo de 203.680, que esse valor é superior a 200 mil. Então, essa informação também está correta.
Então, a única informação que está incorreta aqui é a letra B, porque o custo variável do produto aqui, unitário, é inferior a R$ 6,00 e não superior a R$ 6,00, conforme informado lá no enunciado. Então, aqui é uma questão que traz essa dinâmica de comportamento de custo fixo e de custo variável, que ao longo das próximas aulas você vai ter que entender para você responder todas as questões de custeio por absorção, custeio ABC, custeio RKW, movimentação de estoque e assim por diante, tá? Então, espero ter contribuído com essa primeira aula sobre contabilidade de custos aqui no nosso desafio de 50 dias. Sou o professor Ricardo Neves, fica o meu abraço e até os próximos vídeos.